Os cavaleiros eram os principais protetores da Europa na era medieval. Eles serviam sob um código de honra e lutavam para defender e expandir o território em nome da religião e de seus reis e rainhas. Mas quem eram os cavaleiros mais destemidos da Idade Média? Muitos desses bravos combatentes deixaram sua marca na história. E nesse vídeo, vamos lembrar de alguns dos guerreiros mais ferozes, cavaleirescos e justos da Idade Média. Eu sou Nathaniel Torres e você é muito bem-vindo a mais um vídeo da Fatos e Lendas. Roberto de Altavilla. Roberto de Altavilla, também conhecido e chamado como Guiscardo, que significa astuto, foi um cavaleiro da Normândia que lutou arduamente contra os árabes e os bizantinos durante a conquista do sul da Itália e da Sicília. Guiscardo foi quem derrotou o exército do imperador bizantino Leixo I Comneno. Ele tornou-se duque, mas morreu de febre tifoide a caminho de Constantinopla. Guilherme de Poitiers. Guilherme de Poitiers era um sacerdote, estudioso e cavaleiro da Normândia. Ele foi capelão de Guilherme, o Conquistador, durante a conquista da Normândia em 1066. Seus relatos da Batalha de Rensik são um dos registros históricos mais importantes da época. El Cid Rodrigues Dias de Vivar, mais conhecido como El Cid, é indiscutivelmente o mais famoso cavaleiro espanhol. Com apenas 22 anos, El Cid tornou-se o comandante do rei Fernando I de Castela e Leão. El Cid, no entanto, foi exilado em um determinado ponto e passou a servir a um rei moro. Mas talvez o auge de sua carreira tenha sido tomar o reino Taifa de Valença dos Mouros na Reconquista, depois de ser chamado de volta pelo rei Afonso VI. El Cid continua a ser um herói popular na Espanha até os dias atuais. Hugo de Payens. Hugo de Payens foi um dos fundadores dos Cavaleiros Templários e serviu como o primeiro grão-mestre da ordem. Ele também co-criou a regra latina, o Código de Comportamento dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram uma das ordens militares mais habilidosas do mundo. Acredita-se que Hugo tenha lutado também na Primeira Cruzada. William Marshal, primeiro conde de Pembroke. William Marshal foi um soldado anglo-normando que serviu cerca de 5 reis ingleses ao longo de sua vida. Ele também é um dos guerreiros mais bem-sucedidos da história, com mais de 500 batalhas no currículo. Acredita-se também que William é um modelo histórico de Sir Lancelot, o grande companheiro fictício do rei Arthur. Guido de Lusignan. Guido de Lusignan foi um cavaleiro francês que alcançou altos cargos. Ele se casou com a irmã do rei Balduíno IV de Jerusalém, Sibila, tornando-se ele próprio o rei de Jerusalém e mais tarde também o rei de Chipre. Ricardo I, Coração de Leão. Ricardo I, da Inglaterra, era conhecido por sua coragem, o que lhe rendeu o apelido de Coração de Leão. Ele liderou a Terceira Cruzada, resultando então na conquista de Messina e Chipre. Um guerreiro feroz que passou a maior parte do seu tempo em campanhas, defendendo o território ou mesmo em cativeiro. O mesmo teria passado menos de 6 meses de seu reinado na Inglaterra, depois de se tornar rei. Rich von Liechtenstein. Rich von Liechtenstein foi um poeta e cavaleiro alemão. Inclusive, ele escreveu extensivamente sobre o cavaleirismo e como os cavaleiros poderiam levar vidas mais honrosas e virtuosas. Foi nomeado cavaleiro em 1223 e suas obras continuam a ser importantes relatos históricos da época. William Wallace. O lendário herói escocês ganhou ainda mais popularidade após o filme de 1995 com Mel Gibson, o tão famoso aí Coração Valente. Wallace foi um dos líderes
mais emblemáticos da Primeira Guerra da Independência, isso na Escócia. Ele lutou ferozmente contra os ingleses por muitos anos, inclusive na lendária Batalha de Stoney Bridge, onde os escoceses venceram. Acabou então depois sendo capturado e julgado pelos ingleses em 1305. Sir James Douglas, o Lorde de Douglas, também conhecido como Douglas o Negro, desempenhou um papel fundamental na emancipação da Escócia do controle da Inglaterra durante o final do século XIII. Assim como Wales, ele foi comandante durante as guerras da independência da Escócia. James Douglas é conhecido por sair vitorioso contra os ingleses na Batalha de Benburg em 1314. George from the Shire. Esse foi um cavaleiro francês que lutou por seu país nas guerras dos 100 anos. Ele também é creditado por colocar o código de cavalaria no papel pela primeira vez em O Livro da Cavalaria, em meados do século XIV. Cavaleiro corajoso e orgulhoso, ele era conhecido por carregar a bandeira do rei para a batalha todas as vezes que ele ia, é claro. Bertrand du Guesclin, conhecido como a Águia da Bretanha, também foi um cavaleiro icônico que lutou pela França, isso também na Guerra dos 100 Anos. Diz a lenda que uma vez ele estava tão ocupado lutando que nem percebeu que seu exército havia se rendido. Bertrand de Guesclin acabou por ser nomeado Condestável de França, a segunda posição mais alta abaixo da realeza. Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma adolescente que decidiu salvar a França dos ingleses. Sem qualquer conhecimento militar, ela convenceu um pequeno grupo de soldados a se juntar a ela e obteve, é claro, a permissão real para marchar para Orleans e libertar a cidade dos ingleses. Ela deixou a sua marca na história da França, da qual se tornou padroeira. Grutfield Gutz, também conhecido como Gutz da Mão de Ferro, foi um cavaleiro alemão do Sacro Império Romano Germânico. Seu apelido era devido a uma prótese da mão direita que ele usava para empunhar as armas em batalha. Gutz teve uma longa carreira militar, lutando em campanhas por nada mais nada menos do que 47 anos. Esses homens e mulheres deixaram um legado, colocando seu nome na história. E então, você conhecia algum desses cavaleiros? Já tinha ouvido falar de algum deles fora Joana d'Arc? Comente aqui embaixo nos comentários, sugestão para mais vídeos. Se você gostou desse, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo. Até um próximo vídeo. Tchau!